pensa de maneira diferente. E isso já implica um estádio de maturidade grande. Mas por isso é que compreender as culturas em negativo ajuda a perceber que aqueles que aderem muito a uma causa, por vezes têm a tendência de absolutizar e considerar que aquela é a causa única. E muitas vezes tendem a combater, de uma forma às vezes violenta, aquilo que é diferente. Aqueles que pensam... E hoje em dia, atualmente, no mundo, existe um grande problema a esse nível, que é o problema da ascensão do islamismo. Vocês aqui no Brasil não sentem isso, mas na Europa, sabem que é o mundo islâmico, a religião islâmica, a religião de Maomé, que prepondera ali muito no norte de África, no Egito, no Irão, no Iraque, todas aquelas guerras entre xiitas, sunitas, especialmente o islamismo desenvolveu nos últimos anos, nos últimos séculos, melhor dizendo, uma vivência muito fanática da própria religião, considerando que eles são a única religião que tem que se impor no mundo inteiro e que tem que vencer, eliminando violentamente aqueles que pensam de maneira diferente. E tentam impor um modelo social e político à luz desse modelo único de olhar o mundo que é a ótica do islamismo. E isso tem gerado conflitos, guerras, etc., que acabam por ser altamente destruidoras. Mas isso é uma forma de viver o religioso de uma forma fanática, absoluta. E isso é que, altamente, do ponto de vista do convívio humano em sociedade, não é compatível, por exemplo, com uma sociedade que se pauta por valores democráticos como a nossa. Uma das grandes conquistas que eu considero da humanidade, apesar de todos os defeitos que tem, é a vida em democracia como nós vivemos, em liberdade. Podendo, apesar de ser de forma limitada, mas escolher fazer as escolhas que nós queremos fazer, poder pensar como entendemos que devemos pensar e não sermos obrigados a pensar sempre de uma mesma maneira. Isso é a grande conquista de muitos séculos de luta, etc. Atualmente, e isso deu origem àquilo que Karl Popper chama as sociedades abertas. As sociedades democráticas ocidentais são sociedades abertas, que se pautam pelo valor da liberdade, da tolerância, do respeito pelo diferente, pela ideia de inclusão e não de exclusão, pela ideia do interracismo, interrácico, a filosofia interrácia, a consideração de todas as raças, cores, etc., e das diferentes religiões, podendo, na mesma sociedade, pôr em convívio pessoas de culturas, raças, religiões, filosofias de vida diferentes. Isso é uma espécie de utopia social que se realiza em democracia. No entanto, atualmente, corre-se o risco nessas sociedades abertas, como dizia Karl Popper, de surgirem movimentos, dinamismos de oposição que não pensam e que não estão de acordo e que não têm o mesmo ideal de sociedade democrática e inclusiva. E atualmente, por exemplo, na Europa existe um problema que se coloca. Como é que uma sociedade democrática, plural, aberta, tolerante, pode aceitar do seu seio movimentos de intolerância e que, se tomarem um dia o poder, vão tornar a sua sociedade, que é aberta, fechada? Por exemplo, aqui, em Inglaterra e na própria Suíça, que há dias está a acontecer um caso muito dramático em que os movimentos islâmicos fundamentalistas estão a se tornar muito poderosos. E prevê-se que em 2030 a maioria da população, dado que eles têm uma capacidade de multiplicação grande, eles são poligâmicos, o homem tem às vezes várias mulheres e tem 30 ou 40 filhos, enquanto que os ocidentais, que não são islâmicos, têm menos filhos. E eles fizeram uma previsão estatística e em 2030, por exemplo, a sociedade belga, que atualmente é maioritariamente cristã, em 2030 será maioritariamente islâmica. E a pergunta que se faz é a seguinte, é uma pergunta dramática, mesmo para quem está. Nós podemos tolerar, como sociedade democrática que somos, movimentos de intolerância
dentro dessa sociedade e movimentos que um dia podem se tornar um partido e, se tomarem o poder, vão acabar com esse ideário de tolerância e de inclusão e vão tornar uma sociedade que agora é aberta uma sociedade fechada. Essa é a grande questão. Karl Popper dizia que uma sociedade aberta tem os seus perigos e inimigos, que é poder gerar dentro de si aqueles que a vão destruir e que vão acabar com esse ideário. E esse é o grande drama da atualidade. E ele defendia que não, que as sociedades abertas deviam criar dinamismos de exclusão de quem não concorda com esse ideário. Mas aí está. Mas isso depois conflitua e põe em causa um dos valores fundamentais das sociedades abertas, que é o valor da tolerância. Tinha que criar também leis intolerantes para evitar que aqueles que dentro de si são intolerantes possam um dia tomar o poder e acabar com o regime de tolerância que preside essas mesmas... É complicado, mas respondendo à sua questão, eu não diria que são as religiões que provocam a forma como se vive a religião e como se entende a religião, e se absolutizar aquela religião como sendo a única e aquela única que deve preponderar e sobreviver, desconsiderando as outras, e isso é que pode pôr em causa o modelo de sociedade em que vivemos e pode realmente fazer a humanidade regredir àqueles tempos da Inquisição e em que havia só uma forma de estar e de pensar, tornando as sociedades fechadas e monolíticas. Mas hoje em dia há muita gente que sonha voltar a esses tempos. É uma questão de ideário, mas eu considero que compreender a forma como esses movimentos funcionam e como idealizam a sociedade ideal, isto é, como projetam a sociedade perfeita, compreendendo isso, podemos nos precaver e as sociedades em que vivemos, que nós consideramos, quem considera que isso representou uma grande conquista, um grande progresso, se quiserem que esse progresso e esse ideário de sociedade se mantenha, é preciso precaver-nos dos chamados movimentos inversivos. É como na Madeira existe aqueles... Na Madeira, é bom que explique a eles que se trata da madeira sobre o lugar de Natal. Não, neste caso é madeira. Ah, madeira mesmo. Existem aqueles bichinhos que são os escarabeiros que vão comendo a madeira, que é o caruncho, já ouviram falar do caruncho? É o cupim. O cupim. Lá na Madeira se diz caruncho. E muitas vezes estes movimentos de intolerância são como o cupim que vão corroendo a madeira e acabam por destruí-la por dentro. Esse é que é o grande risco, mas isso tanto se passa ao nível das religiões, como se passa ao nível de alguns movimentos ideológicos, de algumas ideologias, etc. O que é preciso é arranjarmos antídotos contra a intolerância. É preciso formar e modificar esse pensamento em favor da inclusão e da tolerância, da minha perspectiva. Mas passa por uma pedagogia longa. Diga. É melhor vir cá. Quem quiser falar, que se posicione. Eu estou inscrito. Boa tarde. Numa fala anterior, o senhor afirmou que o legado ou o primado do iluminismo seria empobrecedor porque, de alguma forma, de alguma maneira, ela focaliza uma faculdade do ser humano. Neste sentido, toda corrente de pensamento, toda ideologia, seja vinda da política ou da questão social, ou da religião, toda corrente de pensamento que se sobrepõe às outras no decorrer da história da humanidade, na Idade Medieval, sobrepondo o pensamento religioso, no Iluminismo, sobrepondo o pensamento racional, toda corrente de pensamento durante a história da humanidade que se sobrepõe a outra, dessa maneira não seria empobrecedor, porque de alguma forma todas elas, ela enaltece ou focaliza uma faculdade do ser humano em detrimento de tantas outras. É nesse sentido que eu queria que o senhor comentasse. Naturalmente que os sistemas monolíticos, sabem que é um sistema monolítico,
têm só o princípio, são naturalmente mais pobres do que o conjunto dos sistemas, das várias perspectivas e das várias visões. E especialmente quando esses sistemas empobrecem e impedem que outros sistemas também possam estar em concurso. Vamos imaginar, quando absolutizamos o comunismo, quem é comunista? Se a gente se absolutiza o comunismo como forma única de vida e de experiência de vida em sociedade, desconsiderando todas as outras, isso depois pode dar origem a regimes, como aconteceu com a União Soviética e com o stalinismo, que depois se absolutizou aquela forma de estar e de viver, desconsiderando todas as outras todas. O que é interessante, que eu acho, é que é enriquecedor é considerar numa sociedade as várias possibilidades e as várias experiências, desde que elas sejam respeitadores da dignidade humana. E o que nunca pode ser prescindido é a questão da dignidade humana. E o respeito o homem nas suas dimensões. E o que aconteceu com o iluminismo, embora fosse a proposta utópica do iluminismo era muito interessante, mas caísse no exagero, no radicalismo, de desconsiderar no campo das faculdades humanas todas aquelas que não estavam subordinadas à razão. E isso implica uma leitura negativa de todos aqueles tempos históricos, todas aquelas correntes que não favoreciam essa visão racionalista. E foi por isso, eu falo da Idade Média muito bem. O iluminismo, por exemplo, foi responsável pela criação do mito negativo da Idade Média. Existe uma filósofa francesa que é Régine Pernod, que escreveu um livro que é o mito da Idade Média. E esse mito da Idade Média negativo surgiu precisamente no período do iluminismo e ao longo do século XIX. E ficámos com a ideia, e nós ainda muitas vezes povoamos os manuais escolares, de que a Idade Média é uma idade das trevas, uma idade obscura, uma idade muito atrasada. Não é essa ideia que temos da Idade Média? Alguns ficámos com essa ideia negativa da idade. Isto parece... Até existe aquela expressão que se usa. Isto parece uma Idade Média. Medieval. Parece muito medieval, muito atrasado. E existem agora alguns estudos, nomeadamente desta estudiosa francesa, que é Régine Pernod, que vem mostrar na idade, aliás, que a própria Idade Média foi desvalorizada pelo iluminismo, precisamente por ser uma sociedade muito estruturada pelo horizonte religioso e teológico. Ela vem demonstrar que o iluminismo, se fez uma crítica que em parte era interessante, acabou por envolver tudo no manto negro e deitar o bebê em água suja fora. E ela vem demonstrar que, em muitos campos, a Idade Média até era muito mais avançada do que aconteceu depois a partir do século XVI e XVII, na Idade Moderna. Por exemplo, na Europa, mesmo em Portugal, na Idade Média, era possível, nos reinos da Espanha, de Portugal, existirem e conviverem três religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Até o rei de Portugal, até o século XV, como o rei de Leão e Castelo em Espanha, intitulava-se o rei das três religiões. E havia, no mesmo espaço, no mesmo país, no mesmo reino, a possibilidade de haverem judeus que podiam professar a sua fé, mouros que podiam professar a sua fé e cristãos, embora a maioria fosse cristã. E isso foi precisamente na Idade Média que aconteceu. A partir do século XVI e XVII, com a emergência de uma ideia monolítica da sociedade e com o aparecimento da Inquisição, tentou-se abolir esse sistema básico-médico e integrador e quis-se que todos fossem cristãos, expulsando ou obrigando a batizar-se daqueles que não eram cristãos. E isso representou, na perspectiva de Régine Pernod, o retrocesso em relação à Idade Média. E aconteceu precisamente na Idade Moderna e depois com o iluminismo ainda se acentuou a ideia de criar Estados monolíticos, em que o Estado tinha uma religião oficial do Estado e impunha a todos os seus súbditos acreditarem e pensarem do mesmo modo. Como na Idade Média surgiram, por exemplo, foi na Idade Média que surgiu a ideia de universidade.